Bom dia, família Canção Nova, Manhã Viva no ar. Estou num lugar diferente, um lugar especial, o Santuário da Saúde e da Paz, mais conhecido como a Igreja de Padre Eustáquio. Que lindo, que ar diferente, místico de Deus que é este lugar. Pois é, nós viemos aqui para mostrar e falar sobre as relíquias, uma tradição especial da nossa igreja. E enquanto eu vou lá me encontrar com os nossos convidados, ao som do Padre Marcos Vinícius, que já está celebrando a Santa Missa, eu deixo você com umas imagens lindas desse santuário. Padre Marcos Vinícius, nós estamos aqui nessa capela maravilhosa, bem iluminada, com o barulhinho da água. E estamos aqui, com as relíquias de Padre Eustáquio, Padre? Só que antes de começarmos a falar sobre as relíquias, gostaria de saber por que o santuário recebe o nome de Saúde e da Paz. Esse era o lema do Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio dizia sempre: saúde para os vossos corpos e paz para as vossas almas. E nós temos muitos santinhos, muitas coisas que estão assinadas por ele, que ele entregava para as pessoas, dizendo saúde e paz. Então, o nosso querido arcebispo Dom Valmor, depois da beatificação, criou o Santuário da Saúde e da Paz. Ô padre, e diante de uma relíquia, o que é uma relíquia? Relíquia, na origem etimológica da palavra, é o resto, Relíquias são os restos, no caso de uma pessoa. Mas, na verdade, essa palavra ganhou um sentido muito nobre, Então, no caso, as relíquias sagradas são partes ou objetos que tiveram contato com, no caso, um santo. No mundo civil também nós encontramos relíquias, Os museus estão cheios de relíquias da história do Brasil, por exemplo. No nosso caso, nós guardamos com carinho as lembranças, os restos dos nossos santos. E o costume, das relíquias vem de onde? Olha, esse costume vem de culturas muito anteriores ao cristianismo. Sempre houve esse carinho com os objetos, com os corpos, com as pessoas que foram importantes para uma família, que foram importantes para uma comunidade, que foram importantes para um país. E esse costume, então, que já era presente no mundo onde viviam os cristãos também, desde o começo, guardaram, nós podemos ver isso nas catacumbas em Roma, desde o começo tiveram um cuidado e um respeito muito grande. Mas isso também tem uma questão teológica que acho importante, é que a nossa fé é uma fé encarnada. Nosso Deus assumiu a condição humana e viveu a nossa vida. Então isso faz para nós mais sentido ainda que pessoas concretas, pessoas que viveram a vida normal e natural, são instrumentos de Deus para nós. Então nós guardamos as relíquias dessas pessoas. E essa é uma importância, E qual é o poder das relíquias? Quando nós colocamos a mão, tocamos... Isto. O poder de toda esta ação está na palavra de Jesus. Tua fé te salvou. Nós sabemos que é Deus quem realiza o milagre, é Jesus quem cura. Mas o testemunho, por exemplo, do Padre Eustáquio, desperta de tal forma a fé, aviva de tal forma a fé do fiel, que pedindo a intercessão do Padre Eustáquio, Deus realiza na vida daquela pessoa que se abre para a graça. A graça está à disposição de todos nós. O grande problema é esse, que nós permitamos que Deus realize a sua obra em nós. E qual o sentido, das relíquias para nós cristãos? Esse é o sentido de nós conservarmos esta lembrança, esse sinal de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No nosso caso concreto, alguém humilde, simples, um sacerdote comum, como foi o Padre Eustáquio, dedicou a sua vida a Nosso Senhor.
Deus lhe deu de forma extraordinária o dom de cura. Padre Eustáquio teve 2 dons muito especiais: o dom de cura e o dom de aconselhamento também. E ele pedia muito a Deus a isso, porque ele era muito procurado pelo povo em geral, mas também pelos senhores bispos, por religiosos, para o aconselhamento. Então, eu, por exemplo, carrego comigo uma relíquia do Padre Eustáquio. Essa relíquia me lembra, essa relíquia me remete a este homem que consagrou a sua vida a Deus nos Sagrados Corações. E ao ter comigo aquela relíquia, ela também me coloca em unidade com o coração de Deus. Padre, a igreja estabeleceu 3 classificações de relíquias. O senhor pode explicar cada uma delas, por favor? Aqui nós temos um relicário que a família do Padre Eustáquio e os padres da Holanda enviaram para nós. Os sobrinhos do Padre Eustáquio receberam isso como herança. É o seguinte: essa caixa, ela foi feita pelo pai deles para que o Padre Eustáquio utilizasse como maleta de missa quando ele foi de férias em 1935. Então eles adaptaram esse objeto para se transformar num relicário. E algumas coisas do Padre Eustáquio que eles tinham como família, eles reuniram e doaram aqui para o santuário. Então nós temos 3 níveis, 3 graus de relíquia. O primeiro grau são os partes do próprio corpo. Então, geralmente, os ossos, o cabelo, como aqui nós temos, um osso e um pedaço de um osso do Padre Eustáquio e cabelo dele. Estas, então, são relíquias de 1º grau. Depois nós temos as relíquias de 2º grau, que são as vestes e objetos que pertenceram a ele. Aqui nós temos uma parte da batina dele, aquela parte superior que se usava antigamente, e temos também pedaço do símbolo, aquele cinto que os padres usam, né? Parece com os padres franciscanos. E temos outros 2 objetos importantes, que são uma condecoração que ele recebeu do rei da Bélgica pelo serviço que ele prestou aos refugiados durante a Primeira Guerra Mundial, e a caneta com que ele assinou documentos importantes, como a ata da ordenação dele. Então, esses são objetos de 2º grau. Então, retomando: 1º grau, ossos, cabelo, né, partes do corpo da pessoa. Isso. 2º grau, objetos que pertenceram a ele. As vestes, né, aqui a caneta, etc. E nós temos também 3º grau. Este aqui é o tecido. A irmã do Padre Eustáquio, esposa do senhor que fez essa caixa, veio ao Brasil em 1949 para a exumação do cemitério do Bonfim, e os restos mortais, os ossos, foram trazidos para dentro do santuário. E com esse tecido secaram os ossos, porque foi feita uma higienização. Então os ossos esse tecido tocou nos ossos. Então esse é de 3º grau, né? Tocou nos restos do santo, né? Então aqui nós temos 1º, 2º e 3º grau. Tudo bem explicadinho, né, padre? E como está o processo de canonização do Padre Eustáquio? Eu queria falar uma coisa bem importante, que é o seguinte: existe um risco das pessoas se tornarem meros colecionadores de relíquias, ou até comerciantes de relíquias, como se fosse uma coleção de selos. É preciso distinguir as coisas. Por exemplo, aqui nós temos um relicário. Esse relicário é uma obra de arte, inclusive artesanal, muito bem feito, tem um custo. Então, se algum dia uma pessoa vai receber, ou uma igreja vai receber a relíquia, ela deverá pagar o custo do relicário. Não existe dinheiro nenhum no mundo que pague uma relíquia de um santo. Então é muito importante lembrar isso. Jamais alguém compra uma relíquia e, se o fizesse, cometeria pecado grave de simonia. O que nós temos é que nós ressarcimos porque tem relíquias muito bonitas que geralmente são feitas com muita arte, não é? Mas o objeto, o pedaço de osso, isso jamais pode ser comercializado. É o relicário que pode, sim, necessita receber o pagamento dele. Muito certo? bem. E como está, então, o processo de canonização do Padre Eustáquio? O processo de canonização do Padre Eustáquio, nós estamos com ele
totalmente concluído, né? As etapas necessárias para a canonização são: primeiro, a pessoa recebe o título de servo de Deus, quando recebe do Vaticano que é permitido se fazer o processo. O processo passa pela fase diocesana, que foi o que aconteceu na década de 60. Depois passa para a fase romana. É feito um importantíssimo estudo sobre as virtudes para que a pessoa possa ser declarada como herói da fé. Na verdade, esse é o passo mais difícil e mais importante. Por quê? Fazer milagre não é com ele, é com Deus, né? Verdade. Então, ele é um intercessor. Exatamente. Né? A grande dificuldade é mostrar, reconhecer que essa pessoa viveu de forma heróica a sua fé. Padre Eustáquio foi declarado por São João Paulo II como herói da fé venerável. E depois, o Papa Bento XVI reconheceu um milagre que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, em favor do Padre Gonçalo Belém, como um milagre. Então, esse foi o processo que levou à beatificação. Então, como eu disse, do ponto de vista de processo, está pronto. Nós agora aguardamos e pedimos a Deus um milagre que aconteça após a beatificação, para que ele possa ser reconhecido como santo. Muito bem, Padre, quanta riqueza, hein? Graças a Deus. Muito bom, muito obrigada pela explicação. E nós vamos caminhando agora, vamos conhecer duas devotas de Padre Eustáquio, que é a Dona Marlene e a Dona Isabel. Gente, olha só quantas flores bonitas e um cravo que estão aqui. Tudo isso, gente, para contar o poder da intercessão desse grande beato Padre Eustáquio. Dona Marlene, bem-vinda, também Dona Isabel. Que alegria tê-las aqui no Manhã Viva. E Dona Marlene, gostaria que a senhora contasse sua experiência que a senhora teve com as relíquias de Padre Eustáquio. Eu estava 4 anos e meio, doida para ter um filho. Aí procurei um médico. Aí o médico falou que eu tinha que fazer um tratamento bem demorado e que tinha que fazer um remédio dos Estados Unidos. Aí, nesse mesmo dia, eu vim aqui na igreja Padre Eustáquio e conversei com o Padre Eustáquio, fiz o meu pedido e um mês depois eu estava grávida e nasceu o Eduardo Eustáquio, pároco, muito amigo aqui do Padre Maurício. Fui catequista aqui muitos anos. Tenho os 2 filhos que também pôs o nome de Daniel Eustáquio e Samuel Eustáquio. Muito devoto. Que lindo, né? Graças a Deus. Também gostaria de perguntar, né, Padre, como nós cristãos podemos e devemos nos espelhar nas virtudes dos santos? Esse é o grande sentido que a igreja proclama os santos, né? Em primeiro lugar, são as virtudes heróicas que a igreja reconhece. E nós, ao olhar para os santos, vemos que neles a graça de Deus realizou. Em mim também acontece. Eu também posso. Esse é o ânimo que os santos dão para nós. Pessoas como nós, que se abrem à graça de Deus e abrem o caminho para que nós façamos o mesmo. Se ele chegou lá, eu também posso chegar. Exatamente. Temos mais uma história aqui bonita também da Dona Isabel. A Dona Isabel também, a senhora conheceu pessoalmente o Padre Eustáquio, né? Como que foi, Dona Isabel? Nós tínhamos uma vizinha, ela vinha sempre falando do Padre Eustáquio. E eu tinha um irmãozinho que não enxergava no claridade. E ela falou, leva ele lá no Padre Eustáquio, que ele vai curar ele. Aí minha mãe veio, eu vim junto com ela. Nós fomos lá na igrejinha e tinha para receber a bênção, tinha que confessar primeiro. Então elas ficaram na fila para confessar. Quando chegou minha hora, o Padre Menegildo falou, criança não.
Aí eu corri, joelhei nos pés do coração de Jesus, fiquei lá esperando. Quando passou a hora de minha mãe, e eu estava atrás da minha mãe, ele fez assim, ó. Eu? É. Aí eu corri, cheguei lá, não pude falar nada. Fiquei emocionada. Aí ele falou, deixa que só eu falo. Aí falou comigo, você comunga sempre, porque Jesus está na Eucaristia. Até hoje eu me arrepio toda. Está na Eucaristia, você procura, encontra Jesus lá. Reza para nós, São José e Nossa Senhora de Lourdes. E pôs a mão na minha cabeça, me abençoou. Aí eu corri e fui para lá. E o meu irmão ficou são mesmo. Mas ele falou com minha mãe, ele não vai ficar rapaz. Meu irmão morreu quando eu tinha 12 anos. Nossa. Deu uma pneumonia e ele morreu. Ele tinha previsto isso. E qual alta graça que a senhora recebeu? pela Essa é intercessão? uma das graças. Aí eu me casei, vim morar aqui. Tive essa minha filha. E tem outro mais velho, mas essa teve encefalite. Foi desenganada pelos médicos. Falou, ela não tem jeito não. Conforma, porque se ela melhorar, ela não vai enxergar. Falei, mas Padre Eustáquio, e o coração de Jesus vai ajudar. Está na mão dele, eu sei que ela vai melhorar. O médico ficava com dor de mim. Ficou com pena. Falou, coitada, ela está tão crente que a filha vai sarar. Eu falei, tem fé em Padre Eustáquio. Padre Eustáquio vai curar minha filha. Daí um pouquinho ela começou a andar dentro do quarto. Aí o médico veio e botou a cadeira na frente, ela deu volta da cadeira. Olha, estava enxergando. Estava enxergando. E ficou até hoje. Ela que me ajuda em casa. Olha que beleza. Está aí para nossa alegria e glória do Padre Eustáquio. Amém. Graças a Deus. É. Padre, a gente vê testemunhos, milagres, né, com a dona Marlene, a dona Isabel, que a gente é muito tocado. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não acreditam. Eu ainda não terminei. Eu falei com ele, Padre Eustáquio, se minha filha ficar boa, todos os dias da minha vida eu vou dedicar aos seus pobres. Pode chover ou fazer sol, que eu estarei lá para ajudar aqueles como o Senhor fazia. E conversava muito com ele, tinha certeza. E desde então, tem quase 60 anos que todo eu venho aqui. Chova ou faça sol. Amém. Estou Continua aqui. a obra, é a obra E social de Padre sentindo Eustáquio, né? a presença de Padre Eustáquio, que ele está sempre aqui. Padre, então, nos dá uma bênção para a gente finalizar esse momento de grande riqueza para a nossa fé. Vamos rezar com as palavras que o próprio Padre Eustáquio rezava e que nós todos, que seus devotos, sempre usamos. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Por intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio, desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos, saúde e paz. Amém. Muito obrigada. Estou aqui, gente, na igreja do Padre Eustáquio com a Ana e o senhor Antônio. Eles receberam uma grande graça por intercessão do Padre Eustáquio. Mas eu não vou falar, vou deixar para eles falarem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Que alegria estar com vocês. Eu gostaria que vocês partilhassem a graça, o milagre que vocês alcançaram através da intercessão do Padre Eustáquio. A minha história é o seguinte. Minha mãe, com 40 anos, ficou grávida de mim, né? E aí ela teve rubéola. No caso, quando eles descobriram a rubéola, os médicos pediram para que meu pai e ela optassem pelo aborto, porque todo mundo sabe das consequências que a rubéola pode trazer, né? E com isso, ele e minha mãe optaram por não. Eu acho que ele pode contar melhor o caso, né?
pela fé dele, pela intercessão a Padre Eustáquio, o que aconteceu? O que aconteceu, senhor Antônio? Aí eu peguei e vim aqui na igreja de Padre Eustáquio, chegando aqui, pedi a ele a intercessão dele por mim. E foi tão grande a intercessão dele por mim que eu estava sentado ali, dentro da igreja, faltava 3 meses para ela ganhar o neném. Do jeito que eu vi ela no berçário, eu conseguia ver ela, antes dela nascer, junto comigo, perfeitinha, aqui na igreja, de joelho. Você teve ali uma imagem. Uma imagem. Deus já mostrou como ela iria ficar. E eu, toda a vida, tive muita fé. E o médico foi muita coisa, pôs nós 1 hora para poder pensar. Aí eu peguei, nem eu, nem ela optamos pela coisa. Ele até nem gostou, na verdade, mas entreguei na mão do Padre Eustáquio. E graças a Deus, até aí foi a filha que menos trabalhou, principalmente na medicina. Sempre foi saudável. Graças a Deus está aí ela e minha netinha. Um grande milagre, né? Miraculosa, né, Ana? Da intercessão de Padre Eustáquio. Hoje, né, a Ana está aqui saudável, já tem uma filhinha, a Wanda, né? Que é homenagem à sua mãe, né? Que sua mãe já faleceu. Sim. E ela está aqui, ó, toda linda. Tá vendo, gente? Que grande graça, que grande milagre, né? O poder da fé e da oração. Imagina depois a reação do médico quando viu ela perfeita. O que ele te falou? Não, depois passou acho 2 meses que ela teve que ir lá por causa de acompanhamento, por causa da rubéola que ela teve. E ele tinha que dar para ela lá um atestado, como ela estava em tratamento, teve o tratamento. Aí ele pegou e, graças a Deus, tudo deu da melhor maneira. Tá perfeito. A fé, que é a maior montanha, está aí. Ela só tem uma missão para ela, né? Que ela tem o resto da vida dela, enquanto ela tiver vida, ela tem que vir aqui no dia dele. 30 anos que eu venho todos os anos, desde que eu nasci, na igreja de Padre Eustáquio, todo dia 30. E assim, nós moramos aqui no bairro há algum tempo, vinha na missa todos os domingos. E agora, assim, como não moro mais no bairro, às vezes moro fora, mas sempre aqui. Só teve um ano que eu estava morando na Bahia que eu não conseguia vir, mas todos os anos, sempre todo ano aqui. Se Deus quiser, até Deus permitir para cumprir essa promessa dele que ele fez para mim pela minha vida. Olha só, gente, que história. Para a medicina, a Ana era um caso perdido, ela já estava morta, não estava aqui entre nós. Mas para a graça, para a glória de Deus, na intercessão do Beato Padre Eustáquio, a Ana está viva. Graças a Deus, feliz, sorridente, com uma filhinha já, que é a Wanda, muito saudável, alegre. Olha, gente, para Deus nada é impossível. Como o senhor Antônio falou, a fé move montanhas. Então é com essa alegria, com esta fé, com essa esperança que nós saímos para o nosso intervalo e eu vou voltar lá no nosso estúdio para falar da culinária, nossa receitinha de hoje. Espero você. Manhã Viva de volta e já estamos aqui no nosso cenário do Manhã Viva. Gente, quero agradecer ao Padre Marcos Vinícius, a todos que participaram dessa matéria especial. Foi lindo, não foi? Como ajuda a nossa fé, faz-nos crescer na fé. Falamos de vida, falamos de esperança, falamos de fé, não é verdade? Como é gostoso ouvir esses testemunhos que edificam a nossa fé. E também esse mês da Palavra de Deus, para edificar ainda mais a nossa fé, a Canção Nova está com uma super promoção. São Bíblias e diários bíblicos com até 20% de desconto, gente. Corra lá, participe conosco pelo nosso site loja.cançãonova.com ou nas nossas lojas físicas. Você que é aqui de Belo Horizonte, região, vem aqui na nossa loja, aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. E falando de Palavra de Deus, aqui na Missão da Canção Nova Minas, teremos um aprofundamento sobre a Palavra de Deus, que será nos dias 16 e 17 de setembro, viu? Um sábado e domingo. No sábado começa às 13 horas, 1h da tarde. E vai no domingo o dia todo, com a presença do Padre Ademir, que é aqui da comunidade Canção Nova de Belo Horizonte, o professor Leandro César
e o de Elson Lopes. Lembrando que o Padre Ademir e o Leandro são mestres na palavra de Deus. Então, gente, vocês imaginam que riqueza será para a nossa fé. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso telefone 3306-6690 ou então pelo blog da Canção Nova de Belo Horizonte. Também quero aproveitar e dizer aqui que a Canção Nova... Opa, meu papel está querendo cair, mas não vai cair não. Canção Nova, nós também temos uma evangelização apropriada para as crianças. Você também pode colocar o seu neto, o seu filho, o seu afilhado para ser um sócio Kids. Olha que legal, todos os meses eles receberem, né, a revista da Canção Nova e ver que tem todo um desenho, uma evangelização apropriada para a criança. Você pode entrar, né, pelo nosso site clube.cançãonova.com ou ligar no telefone lá de Cachoeira Paulista, DDD 12 3186 2600. Mas eu vou chegando já aqui para a cozinha, afinal temos que ter a nossa culinária, né, gente? E hoje vamos ter um soufflé de queijo feito pela nossa amiga Adelaide Magalhães. Tudo bem-vinda, bem? Adelaide. Obrigada. Mais uma vez aqui, né? Graças a Deus. E Adelaide, você tem alguma experiência com algum santo, com alguma relíquia, como a gente viu, né, nesse bloco, nesse primeiro, no início do programa, o Padre Marcos Vinícius falando para nós da riqueza das relíquias? Olha, Rose, eu com santo não. Eu, assim, conheço a história de muitos santos, mas a minha proximidade, a minha devoção mais é com Nossa Senhora. É com ela que eu tenho muita experiência, é com ela que eu resolvo os meus problemas, né? As minhas aflições de mãe, de serva, né? E eu costumo, assim, muito a minha oração, assim, Senhor, pelas mãos de Maria, né? Coloco tudo nas mãos dela. Pelas mãos de Maria, aceite esse meu probleminha, esse meu pedido, essa minha intercessão, até em favor da saúde de alguém que está com problema de enfermidade. E eu peço muito também à mãe que estenda o manto dela. Eu acho tão confortante, tão agasalhador esse manto da mãe sobre mim, sabe? Eu fico imaginando quando ela estendia aquele manto sobre Jesus, a gente que carrega, né? Sempre envolve a criança no manto e a criança fica tranquila, não é assim? Então eu peço muito também esse manto de Nossa Senhora, que ele seja estendido naquela situação. Sabe? Peço muito pelos padres, que Maria possa estender esse manto sobre, né, os padres e caminhar com eles. Com certeza. Então, os santos também, né, como o padre falou da relíquia, a história do santo tem muito para nos ensinar. Né? Como ele falou também, o santo ele nos leva para Deus. Exatamente. Né? A missão, né? Como a Virgem Santíssima, a missão dela é nos levar para Jesus. Né? Nossa Senhora quer que nós sejamos amigos de Jesus, imitar o seu filho Jesus, né? Então, assim, eu também tenho uma história muito bacana com Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Eu achava que ela era uma santa muito importante. Ao nome. Porque não ia filósofa, né? Eu nunca ia aproximar dela, né? Mas uma noite eu sonhei com ela, uma bela noite, eu ainda morava em Portugal, e ela estava diante da cruz de Jesus crucificado, e ela me chamava para me aproximar da cruz. E eu falei, mas gente, quem que é essa santa? Porque ela estava vestida com o hábito carmelita, né? Eu achava que era Santa Teresinha do Menino Jesus, que também eu sou muito devota. E aí eu vi uma santa maior, assim, mais forte. Eu falei, gente, que santa é essa? Aí ela me apontou um lado e tinha um livro, né? O livro estava escrito Santa Teresa Benedita da Cruz. E eu acordei com este sonho e falei, mas quem que é Teresa Benedita? Quem que é essa que eu nunca ouvi falar? Nunca tinha ouvido falar? Não tinha, assim, assemelhado que era Edith Stein, né? Tá. Aí, durante o dia, aí eu trabalhando, falei, peraí, vou pesquisar quem é ela. Entrei na internet, vi. Aí falou, Edith Stein. Eu falei, o quê? Eu sonhei com Edith Stein, meu Deus! Então, é assim que os santos entram na nossa vida, né? E depois eu partilhei com um padre lá, um padre que estava na missão em Portugal. Na época, ele comprou um livro da história dela e me deu de presente. E ela é de onde? Ela é alemã. Alemã? Ela é judia, morreu no campo de concentração, né? Deu a vida. Ela foi buscar, ela estava em busca do sentido da vida e ela encontrou Jesus Cristo lendo o livro da vida
de Santa Teresa d'Ávila. Ela lendo esse livro e ela encontrou a verdade que ela tanto procurava, que era Jesus. E a Canção Nova oferece também a você estes livros da história de santos. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O Milagre de Teresa, que é Madre Teresa de Calcutá, também Rita de Cássia. Também tem uma história com Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Porque eu falei assim, gente, eu acho que a Madre Teresa está querendo chegar também na minha vida. Os santos são assim comigo, viu? Os santos, eles nos escolhem, né? Eles nos escolhem também como devotos. E aí, teve um belo dia que eu recebi da Canção Nova, né? A Canção Nova em Cachoeira Paulista me mandou um quadrinho, um tercinho de Madre Teresa de Calcutá para a gente divulgar aqui no programa. E eu falei, gente, eu acho que ela está querendo entrar na minha vida. E rezei, né? E queria voltar a ler um livro também de Madre Teresa de Calcutá, que fala, né, das noites escuras que ela viveu. E foi pedir para uma amiga emprestado. Só que essa amiga falou assim, Roselane, eu não tenho, mas eu sei quem tem para te emprestar. Tudo bem. E eu aguardei o livro. Quando chegou o livro, era um livro novinho em folha. Ela falou assim, ela está te dando o livro. Ela está te dando o livro. Ela está te dando o livro novinho. Importante isso, né? Gente, eu ganhei o livro novinho. Então, é assim, as experiências que nós fazemos. Os santos nos apontam o céu. São modelos para que nós possamos imitar, não é? Exatamente. E podemos contar com a intercessão deles. E acolhi também, né, meu querido Padre Eustáquio, que ele também é um patrono aqui do Manhã Viva. Olha, fica ali do meu lado todos os dias. O Padre Eustáquio está ali, o beato, né, querido Padre Eustáquio, está aqui com a gente. Mas vamos então para a nossa receita, né, Adelaide? Vamos para a nossa receita. Antes da receita, o meu beijo, o meu abraço para minha filha Priscila. E hoje os netos que estão assistindo é só Tiago e Natália. Beijos. Vovó ama vocês. Beijinho, Natália. Melhoras, viu, bebê? Melhoras, tá dodói hoje. E tem uma prima lá em Brasília também que me pediu um tchau. Sueli, tchauzinho. Também mando um beijo para minha família, para todos que assistem Manhã Viva. E ver um beijo para vocês. Né, Rosa? Graças a Deus. Visual. Tá afinando cada dia. Não é? Isso mesmo. Adelaide, mas vamos falar só dos ingredientes que vai ser usado para esse soufflé. Um soufflé de queijo, tem que ter queijo. Minas Gerais tem um queijo, tem que ter queijo. Então, nós vamos gastar os ovos, que eu coloquei, são 3 ovos. Como esses estão menores, eu coloquei 4. Certo. Tá? Depois tem 250 gramas do queijo de Minas. Temos aqui uma farinha de trigo, que são 2 colheres de sopa. 1 colher de sopa de manteiga. O fermento, um pouquinho de fermento. Um temperinho que não pode faltar, né? E esse queijo? Esse queijo é o de Minas e aquele ali é o canastra ralado. Um copo de leite, pode ser integral ou pode ser à vontade, né? Desnatado. E aqui eu coloquei um pouquinho de queijo parmesão ralado, porque manda colocar o queijo parmesão. Porém, você pode substituir pelo queijo de Minas, mas para apurar um pouquinho mais o gosto, você pode colocar o queijo parmesão na quantidade que você quiser. Gente, tem como ficar ruim? Não, né? Não tem. Vai ficar bom demais. Né? Como diz o mineiro, bom demais. Bom demais. Tem queijo, né? Vamos para o nosso intervalo e já voltamos para ensinar o passo a passo desse soufflé. Vai lá buscar sua caneta, senta aí, anota direitinho. Até daqui a pouquinho, espero você. Gente, vamos ser felizes, né? Vamos sorrir. Uma das coisas que os santos nos ensinam é a alegria. O sorriso, porque nós transmitimos Deus através da alegria, né? Vamos sorrir, para que chorar, né? Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa ficar triste, chorando, se lamentando? Não. Temos que alegrar e a nossa alegria ser transmitida para os outros. Pois não é. Verdade? Vamos sorrir para a vida que ela vai sorrir para nós novamente. Isso mesmo. Viu, gente? Olha, então vamos lá agora novamente recapitular os ingredientes para quem está em casa, lembrar, anotar direitinho o que nós vamos usar aqui no soufflé de queijo. São 4 ovos. 4 ovos, coloquei 4 porque esses ovos estão menores. Isso. Então, se for aqueles ovos mais graúdos, podem ser 3. Um ovinho caipira, que também. É bem amarelinho. O queijo Minas, que são 250 gramas do queijo Minas. A manteiga, que é 1 colher de sopa.
Farinha de trigo são 2 colheres de sopa. O temperinho, né, que não pode faltar. O fermento também. Depois o leite e o queijo canastra ralado, um copo. A medida é 1 copo. E a gente está vendo que esse copo é mais gordinho, viu, gente? Mas se você coloca um outro tamanho, você vai seguir a sequência, o tamanho do copo. Aí tudo vai corresponder à sua medida. Muito bem. Certo? Então, vamos lá então para o nosso passo a passo. Então, primeira coisa, coloca-se os ovos. Para bater, primeiro bate um pouco os ovos. Nós queremos também, você que está ligadinho no Manhã Viva, participe conosco nas nossas redes sociais, nosso facebook.com/manhãviva e no nosso Instagram, @manhãviva. Você já tem lá um vídeo que eu gravei antes do programa, falando das relíquias. Se você tem uma experiência com algum santo, então coloque lá sua participação, que eu quero ler aqui ainda no programa, hein, gente? Tá quase acabando, mas ainda dá tempo de você colocar sua participação. Vai lá, escreva lá que eu vou esperar. Né, Adelaide? É isso mesmo. Já Ô, Rose, uma coisa, é bom você quebrar os ovos antes, porque eu até coloquei ali direto, porque se tem algum ovo estragado, ele não vai cair aqui. Então não façam desse jeito que eu fiz. Quebra os ovos aqui, depois coloca lá no liquidificador, certo? Certo. A gente coloca esses ovos para bater um pouco primeiro, para tirar aquele gosto do ovo. Esse liquidificador aqui. Agora eu vou colocar a manteiga. Primeiro os ovos, depois a manteiga. Vou dar outra batida. Para quê? Para misturar bem essa manteiga. Agora, a sequência, eu coloco a farinha, coloco o tempero. E sal, vai só um pouquinho, Adelaide? Só um pouquinho. Vai sal. Agora eu vou colocar esse queijo de Minas. E tá vendo que ele tá em pedaço? Ele vai ficar mais pesado. Vou colocar ele. Vou colocar o leite, para o leite poder ajudar a diluir, né? Queijinho Minas, muito bom. Agora eu vou dar mais uma batida. Santuário Saúde e Paz que estão Saúde e Paz que estão nos assistindo, Padre Marcos Vinícius, todos estão ligadinhos, ó. Um beijo para vocês, viu? Obrigada pela acolhida aí naquele dia da gravação, foi maravilhoso, viu, gente? E quero mandar também um abraço para Érico, Marcelo, os assessores que nos acompanharam em toda a gravação. E, ó, o Padre Marcos Vinícius foi convidado a vir aqui fazer uma coisa aqui na culinária, fazer alguma comida, hein, Padre? Vai preparando aí, vai treinando para vir fazer com a gente. Agora, Rose, eu vou só dar uma pulsada um pouquinho. Não vou triturar muito para o queijo não ficar muito, o queijo ralado. Ótimo. Só para misturar. Finalizando o parmesão, né? E o royal, o fermento. Também não vou bater, eu só vou triturar. Só ligar já tá. O forno ele vai em 200 graus, 180. Já tá ligadinho. 200 graus é melhor. Agora o pirex já está untado com manteiga também, tá? Olha, gente, muito
Não precisa enfarinhar, só a manteiga. Não precisa, só a manteiga. Olha, gente, é muito fácil, viu, gente? Muito Olha, fácil. muito simples. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o povo que está participando e o povo está correspondendo para o Álvaro Júnior. Ele diz, bom dia, Rose, você é nota 1000. Olha, muito obrigada. Você tem muitas qualidades, muito simpática, sempre é uma delas. Um abraço para o Padre Nelson do Calvim, Sandy Daniel de Irajá, Rio de Janeiro. Um beijo, Álvaro. Obrigada pela sua participação aqui no Manhã Viva. Tem a Beth Alves também, que ela diz assim, bom dia, estou assistindo o programa. Obrigada pela participação. Gente, tem outra participação aqui dizendo que está assistindo o Manhã Viva pelo Canção Nova Play. Muito obrigada a você que está assinando a Canção Nova e você que quer voltar a assistir o programa mais tarde para ver novamente a receita, entra lá no YouTube, coloca no YouTube Manhã Viva a data do programa e você já vai estar lá vendo o programa prontinho, todo, na íntegra, lá para você acompanhar, tá bom? Você que não conseguiu ver ele durante o dia, a correria, entra lá no YouTube, coloca lá Manhã Viva, a data do dia e entra lá e assiste o Manhã Viva na íntegra. Vamos colocar no forno, né, para assar. Já tá ligado o forno aqui. Tá ligado. Vamos colocar aqui mais 200 graus. Quanto tempo de forno, Adelaide? Olha, forno elétrico deve estar uma faixa de 15 minutos. Eu não tenho forno elétrico, então eu não tenho uma proporção certa, porque o meu forno é a gás. Eu gastei 25 minutos no forno a gás para assar esse soufflé. E se quiser fazer um recheio, colocar um peito de frango, pode colocar. Pode colocar, mas não coloca muito não, para não pesar muito o soufflé, que o soufflé é mais leve. Inclusive, esse soufflé é muito fácil de fazer, porque a maioria dos soufflés, você bate as claras em neve, para depois incorporar na massa. Porque esse dá uma leveza, né? As claras em neve, você vai misturando devagarzinho, para ele poder dar uma leveza no soufflé. Mas esse eu gosto dele, ele é muito prático e ele parte com facilidade. Então, entendeu? Dia que alguém tiver com pressa, chega uma visita inesperada. Rapidinho. Faz rapidinho, né? Muito simples. Muito simples e ele é saboroso. Muito bom. Gente, dá água na boca. Então vamos partir para ver como que ficou esse soufflé de queijo. Ô Adelaide, como que a gente vai partir? Pode partir no meio? Dá licença, deixa eu do colocar. seu jeito. Você não vai degustar, né, Rose? Eu vou só dar uma olhadinha nele assim de lado, né? Porque eu não tô podendo. Agora, uma coisa também, ó, tá vendo? Pode dobrar a receita que ele vai ficar mais alto, né? Então, ele pode dobrar a receita que ele fica mais alto. E ele saindo do forno também é tudo de bom, né? Quentinho, o queijo derretendo. Tá vendo? Então, se a pessoa quiser fazer mais, né? É só dobrar a receita. Ele fica firme, né? E vai ficar mais altinho. Ele fica firme, ó. Muito firme. E deve ficar super saboroso. Realmente. Um gostinho de queijo. De queijo. Dá para tomar com um cafezinho, com um vinhozinho, né, Rose? Lanche da tarde. Lanche da tarde, Fica bem gostoso, muito gostoso. Né? E se você quiser também, você pode aproveitar esse recheio e fazer empadinha de queijo. Ah, é? Aí você faz a coisa? massa. Não, aí você tem que ter uma massa de empada e coloca essa massa do soufflé como recheio da empadinha de queijo. Então fica muito gostoso. Ô Adelaide, mas nós temos uma pessoa aqui que está começando Manhã Viva com a gente, ela é nova. Ah, é? E eu quero... Novidade? Novidade. Oba! E eu quero oferecer esse pedaço de soufflé de queijo para Luana, nova produtora do Manhã Viva. Também o padre, vem Padre Sandro, vai também provar aqui o nosso soufflé. Bem-vinda no Manhã Viva, graças a Deus. A Canção Nova de Minas, Bem-vinda, Luana, recebe mais uma missionária da Canção Nova. Toda de verde, ó, esperançosa, né? Ela vai estar na produção também do Manhã Viva. É uma riqueza que nós estamos recebendo. Quero oferecer, de Cachoeira Luana, Paulista? Bem-vinda. De Cachoeira. Padre Sandro, gente, além de celebrar a missa, confessar,
atender as pessoas. Ele é cinegrafista também do Manhã Viva, gente. Olha, padre, prova nosso suflê de Rose, queijo. deixa eu te contar, eu encontrei com o Dom Vicente uma missa lá no Santo Antônio. E ele acabou a celebração, eu cheguei perto dele, virei para ele, padre Dom Vicente, o senhor gosta de suco de limão com jiló? Aí ele olhou para mim, é a senhora? Eu falei, sou eu. Como ficou marcado, né? Suco de limão com jiló, ele nunca vai esquecer, Nunca vai esquecer, né? Nunca vai esquecer. Ele pediu suco, se eu não tinha uma receita de um suco para pressão alta, porque um chazinho, porque a pressão dele está subindo muito. Meu Deus do céu, tem que tomar cuidado. Um abraço também ao Dom Vicente, né? Nosso pastor, missa auxiliar daqui de Diocese de Belo Horizonte. E aí, gente? Maravilhoso. Muito bom? Muito bom. Bem mineiro, gostoso. Bem mineiro. A Luana, ela é mineira, né, Luana? Aqui da terra, de pertinho. Ela é de Contagem, aqui pertinho de nós, né, Luana? E agora está aqui na sua terra, em missão. O povo mineiro, né? Graças a Deus. Em casa duas vezes, né? Em casa na Canção Nova e em casa da mamãe e do papai, em Contagem. Isso mesmo. Que bom. Olha, eles aprovaram, viu? Aprovaram? Está aprovado, Padre Sandro? Ótimo. Então tá bom. Último pedaço. Então, padre, já que o senhor está aqui, nós já tivemos uma bênção no meio do programa, mas o senhor podia dar a bênção para a gente finalizar o Manhã Viva de hoje. Quero convidar você que está em Deixa casa. eu chegar aqui pertinho do senhor por causa do microfone. Opa. E amanhã, 7 de setembro, dia da gente rezar pelo nosso país. Então, que nessa bênção, eu quero abençoar a sua família também, pedindo que o Senhor possa derramar as graças por intercessão de Nossa Senhora, que é a mãe padroeira desse país. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha que bênção. 2 bênçãos no programa, hein, gente? Que maravilha. E lembrando, amanhã a CNBB convida todos nós a vivermos um dia de jejum e oração. Uma penitência, né? Você que não pode fazer um jejum, mas faça alguma abstinência pelo nosso Brasil, tá bom? Vamos nos unir em oração, pedindo que Deus mesmo possa abençoar o nosso país e dar um jeito, né? Que a libertação aconteça. Um beijo no coração, Deus abençoe, um ótimo feriado. E sexta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Saúde e paz, como diz o nosso querido Padre Eustáquio. CançãoNovaPlay.com. Assine já!